Olá a todas e a todos. Hoje a nossa pergunta orientadora será: o que são as estratégias genéricas de Michael Porter? Nós já vimos um pouco dessas estratégias em videoaulas anteriores, principalmente quando a gente comparou o modelo de produção fordista com o modelo de produção toyotista. Hoje nós vamos aprofundar melhor nessas estratégias. A figura central da nossa videoaula é o Michael Porter, que foi um professor da Universidade de Harvard, que, a partir de um estudo com diversas empresas americanas que competiam entre si, ele observou como que essas empresas se posicionavam no mercado, como que elas montavam as suas estratégias, e ele consolidou todo esse documento nesse livro da década de 90, da década de 80, Estratégia Competitiva, tipificando as estratégias, no que ele vai chamar de estratégias genéricas. Ele vai assumir um pressuposto. O primeiro deles, é possível ofertar um produto ou um serviço para todo mundo? Ou seja, possível, como um bom mineiro, ficar em cima do muro ou lançar um produto genérico? Ele vai dizer o seguinte: olha, há exceções. A gente tem a Coca-Cola, a Havaianas, o cafezinho na mesa das famílias dos brasileiros, as redes sociais. Tudo bem, esses produtos, sim, eles estão presentes ali em grande parte da população, não faz distinção de público-alvo, mas isso é exceção. Ele vai dizer que a regra, isso não é possível. A regra é: todo mercado, toda empresa precisa no mercado pensar do ponto de vista estratégico, se posicionando. E se posicionar é assumir um tipo de estratégia genérica proposta por ele, que pode ser ou a diferenciação, ilustrada nessa imagem aqui, ou liderança por custo. Tá? O que é a estratégia por diferenciação, que vai responder ao nosso conceito, né? O que são as estratégias genéricas? A estratégia por diferenciação, essa imagem mostra aí um palito verde que distingue dos demais, está materializado, por exemplo, nessas empresas aí, um café orgânico, uma carne de alto valor agregado, que é uma espécie de uma picanha, né? E a gente vai falar depois dessa carne, né? Ou o modelo da Uber Black. Esses produtos, o que eles têm de diferencial? São produtos que têm um valor agregado maior. Eles têm um valor agregado maior, consequentemente, um padrão visto de qualidade maior, só que ele traz embutido nesse valor agregado um preço mais elevado, atingindo a um público mais seleto, muitas vezes um público A e B. O exemplo que a gente mostrou nas videoaulas anteriores foi a Toyota. O que a Toyota fez? Ela começou a adotar um modelo de diferenciação para os seus produtos, para os seus carros, com maior valor agregado, consequentemente com preço maior, produzindo menos. Esse é um tipo de estratégia. O segundo tipo de estratégia que o Michael Porter vai dizer é a liderança por custo. O que é a liderança por custo? Por exemplo, dessas três empresas aí, Novskin, a Gol, empresa aérea Gol, ou mesmo uma empresa júnior. O que essas três empresas têm em comum? Elas tentam ofertar um produto ou um serviço no mercado com um valor agregado um pouco menor ou bem menor do que grande parte das outras empresas. Por exemplo, uma empresa júnior, o diferencial dela no mercado é um preço mais acessível, em comparação com uma grande consultoria. Quem viaja pela Gol também opta por voos mais baratos, ou quem toma Novskin geralmente espera pagar mais barato pela cerveja. Agora, quem compra isso, compra porque o diferencial está no preço. Há um mínimo de expectativa de qualidade, logicamente, mas o diferencial está no preço. E eu estou comprando um produto mais barato porque eu sei que o valor agregado ele é menor. Eu não vou viajar na Gol e vou receber um jantar com filé mignon. Eu não vou comprar uma cerveja Novskin esperando sentir o sabor do malte, por exemplo, né? Ou do lúpulo, que tem numa cerveja artesanal acentuada. Então, essa é uma diferença da liderança por custo. A liderança por custo ela vai envolver uma estratégia em que eu vou lançar produtos mais baratos, mas eu vou ganhar onde? A minha margem de lucro é menor, eu só ganho na produção em larga escala. O que o Michael Porter vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha, isso é estratégia genérica, é se posicionar no mercado, é saber quem é meu público-alvo e se eu estou adotando uma estratégia por diferenciação ou liderança por custo. Eu não estou lançando um produto coringa que atinge todo mundo. Isso é um grave erro na visão dele, né? E ele vai detalhar ainda mais. Olha, além dessas duas questões, da diferenciação e liderança por custo, a estratégia genérica, que é o modo de eu me posicionar no mercado, envolve também uma compreensão entre segmento e nicho. Tá? O que é segmento e nicho?
Vamos pegar esse exemplo aqui das roupas femininas. Roupas esportivas. Isso é um grande segmento. Eu posso lançar roupas esportivas para homens, para mulheres, para crianças, para adolescentes, enfim. Só que eu posso, dentro desse grande segmento de roupas esportivas, criar um nicho, um subgrupo, um grupo seleto, mulheres. E eu posso ainda, dentro desse grupo de mulheres, fragmentar mulheres gestantes, ou seja, um nicho ainda menor. E eu ainda posso criar dentro desse nicho roupas femininas, roupas esportivas femininas para mulheres gestantes que sejam ainda amadoras. Não é uma atleta esportiva profissional, amadoras. Isso são exemplos de nichos dentro de segmentos de mercado. Isso é fundamental, vai dizer o Michael Porter. Eu preciso saber se eu vou atuar num grande segmento ou se eu vou atuar no nicho, ou se eu vou atuar num subnicho de um nicho. Compreender esse tipo de atuação vai delimitar toda a formação do meu produto, toda a minha estratégia de comunicação, de marketing, todo o meu apelo para vender esse produto, para eu chegar no meu cliente, para eu trazer abordagem, que vão ser as próximas videoaulas aí, tá? O que tem sido cobrado em provas, em concursos? Esse modelo proposto por Michael Porter, utilizado nesses dois quadrantes aqui, né? Os dois são semelhantes. Eu trouxe só para vocês familiarizarem com o que tem sido cobrado. Eu vou pegar esse primeiro, que na verdade é muito parecido com esse aqui, para mostrar essa tipificação. Como que ele organiza isso? Então temos duas estratégias, ou diferenciação, ou liderança por custo, né? E essas duas estratégias, elas têm que estar compreendidas se elas vão atuar dentro de uma única cadeia, de um único segmento, ou se teremos, dentro de um único segmento, ou se teremos alguns nichos de mercado. Então, se me permitem voltar à imagem aqui, vejam o caso das roupas esportivas. Uma empresa que atua em todo um segmento, a Nike, Adidas, por exemplo, atua em todo segmento. Ela atua roupas esportivas para homens, para mulheres, unissex e assim vai. Só que esse segmento está voltado para a diferenciação. O preço de um produto da Nike Adidas tem um valor agregado alto. É uma estratégia por diferenciação que atua em todo um segmento. Só que muitos de vocês devem conhecer que dificilmente vocês vão numa loja de departamento da Nike e vão encontrar uma roupa específica para fazer mergulho, por exemplo. E aí o que acontece? Esse tipo, pode ser que tenha, né? Mas esse tipo de roupa esportiva está vinculado a um nicho de mercado. E aí esse nicho de mercado muitas vezes é um segmento, está dentro de um grande segmento de roupas esportivas, né? Então tem empresas especializadas somente nesse tipo de roupa. Enfim, então são exemplos que mostram as estratégias e a importância de se pensar essas estratégias a partir da diferenciação, da liderança por custo e compreender qual que é o meu foco, se eu vou atuar dentro de um segmento ou se eu vou atuar dentro de nichos específicos. Esse é o modelo proposto por Michael Porter, ou seja, estratégias genéricas são formas de posicionamento de mercados, partindo do pressuposto que toda empresa precisa se posicionar, ficar em cima do muro não é interessante, ou seja, lançar um produto que atenda a todo mundo não é interessante. E como eu devo me posicionar? Tomando como conceito esses três conceitos genéricos ali, a diferenciação e a liderança, e se eu vou atuar em segmento ou se eu vou atuar em nichos de mercado. Beleza? Ele é um guru da área, mas como todo um bom guru, merece suas críticas, né? E como ele tem sido criticado? Ele tem sido criticado principalmente sobre duas perspectivas, né? Esse é um artigo bastante interessante, Aktuf, um professor canadense, que ele vai dizer o seguinte, olha, o grande problema do Michael Porter é que ele incorre naquele erro dos gurus. Ele enxerga a administração como neutra e como um processo harmônico. Ele não compreende, ou ele talvez compreenda, mas não diga, que há relações de poder por detrás disso. E que não compreender essas relações de poder dá a impressão de que as coisas são muito mais fáceis, né? Então, exemplos. Não basta você adotar uma estratégia de liderança por custo ou diferenciação, se você não compreender como o mercado funciona, se você não compreender as nuances políticas desse mercado. Vejamos um caso emblemático. Tem produtos que são comercializados, que muitos de vocês consumem, que são caros e que têm uma qualidade péssima e que pega grande parte da população. E que não tem uma estratégia clara. Por exemplo, a licitação de um transporte público ou serviço de alimentação em uma universidade pública. Claro que ele adota uma estratégia de liderança por custo para vencer a licitação, mas quando ele entra no estabelecimento, ele oferece um produto em que a qualidade muitas vezes é baixa, e às vezes o preço nem é tão baixo assim, né?
Então, às vezes até alto o preço. Esse é o exemplo, ou estou pegando casos de licitação, mas os casos de monopólio, como funciona esse tipo de estratégia? Então, dá para ver que essa é uma crítica que vem mostrar que essa dimensão muito didática, muito estanque, ela é repleta de limitações. E uma segunda crítica está relacionada, por exemplo, a esse artigo que vai dizer que pensar a estratégia é pensar de uma forma muito mais contingencial do que essa forma pragmática estanque. Por quê? A estratégia ocorre muitas vezes na própria prática, no próprio cotidiano. A gente só consegue pensar as estratégias fazendo, é muito difícil pensá-las num gabinete. Claro que é possível, mas é muito difícil. Muitas vezes a gente consegue ir adaptando as estratégias na própria prática. E que esse modelo, né, do Porter, ele não contempla outras realidades. Então, por exemplo, a empresa Zara, que vem refutar esse modelo. O que a Zara faz? A Zara é uma empresa da Europa que vende produtos muito baratos, só que com um valor agregado alto. Vejam a imagem dessa loja da Zara, a fachada dessa loja. Ela tem um valor agregado alto, né? Então ela tem uma diferenciação, só que o preço é muito baixo. Então são exemplos híbridos de estratégias ali, que refutam esse modelo tipificado. No segundo exemplo, na minha cidade natal, sou do sul de Minas, Itajubá, há um bar na minha cidade natal, e que esse bar ele consegue atender a todos os públicos, com um preço médio. Ele tem um preço médio que atende a todos os públicos. E com um valor agregado satisfatório. E aí você vai no final de semana, você consegue encontrar o juízo médico da cidade, o empresário da cidade, e às vezes as ajudantes, os funcionários dele no mesmo bar, nas mesas ao lado. Né? O fenômeno da tradição, né? Que mostra que um bar com tradição não segue muitas vezes esse modelo convencional tipificado. E temos o exemplo ainda das redes de atacado, por exemplo, um Mineirão da vida, uma rede de atacado, que dentro desse estabelecimento ele oferece vários produtos, ele consegue se posicionar oferecendo vários produtos. Produtos que vão para o público A ou público C, né, D, por exemplo, que são as cervejas artesanais, aos produtos, as cervejas de baixo valor agregado, os cafés orgânicos aos cafés convencionais. Então isso vem mostrar que esse modelo do Porter ele é interessante, ele facilita muito o modo de se pensar um negócio. É importante, muitas vezes, gastarmos energias tentando responder a essas perguntas, né? Mas temos que tomar cuidado para não ficar presos a esses modelos prontos, né? Que podem, muitas vezes, se enquadrar com as típicas autoajudas que talvez, às vezes, até prejudica mais do que propriamente dito ajuda. Pessoal, por hoje é isso. Nas próximas videoaulas iremos explorar mais sobre cada uma dessas estratégias. Grande abraço a todos.